Olá a todos, vamos dar continuidade à resolução dos exercícios propostos. Esse exercício aí está inaugurando a parte de estudo das tensões e, nesse caso, a gente tem um tubo de aço aí com um diâmetro externo de aproximadamente 305 e ele é fabricado usando essa chapa aí com a espessura de 6,35 milímetros e uma solda. E aí essa solda aí formando de 45 com o eixo do tubo. E a ideia é que a solda ela aguenta no máximo 82,7 MPa em tração. Portanto, o problema está querendo saber qual seria o valor máximo do torque que eu posso aplicar para que eu não tenha problema na solda. Para isso, a gente já consegue perceber que trata-se de um problema de cisalhamento puro, o qual é um caso particular lá do estado plano de tensões, que foi detalhado em sala, inclusive com aquela experiência do giz. E aí, basicamente, a partir da espessura que foi passada para a gente aqui do tubo, esse 6,35, eu consigo calcular o raio interno, que está colocado aqui, que é esse 146,05. Eu vou precisar do raio interno e do raio externo, daqui a pouco a gente vai ver para quê, que é na hora que a gente for calcular a tensão de cisalhamento na face do tubo, que é o que a gente vai precisar daqui a pouco. Mas para isso, só para deixar registrado, eu deixei aqui indicado que na face externa do tubo a gente tem um estado de tensão que é cisalhamento puro, e aqui eu usei a regra da mão direita para fazer essa indicação aqui do tal XY, e a ideia é, uma vez com o tal XY, eu uso a fórmula de transformação de coordenada lá, e com essa fórmula de transformação eu vou conseguir calcular a tensão normal à solda e comparar essa tensão normal com a da solda com, na verdade, igualar essa tensão normal na solda com a tensão admissível. E daí a gente vai conseguir calcular o torque, que seria o torque máximo que pode ser aplicado para respeitar a tensão admissível na solda. Basicamente é esse o caminho. A gente tem que voltar lá na parte de torção, e nessa parte de torção foi visto em sala que a fórmula de torção que dá para a gente a tensão de cisalhamento é dada como sendo o produto entre o torque aplicado e o valor máximo aqui, né, que é na face da superfície externa do meu tubo, aí daí eu estou usando o raio externo, sobre o momento polar de inércia. Portanto, e isso também indica para a gente o que? Uma vez que eu estou em cisalhamento puro, a gente viu em sala que na hora que eu rotaciono aqui 45 graus, eu fico com um estado onde eu só tenho tensões normais, e é justamente essa tensão normal aqui a 45 graus, porque é 45 graus com o eixo longitudinal do tubo que a minha solda está fazendo, que eu estou precisando para daí igualar esse valor aqui a tensão admissível e então ter o torque procurado. Nesse caso aí, ó, só para relembrar algo que foi visto em sala, no caso do cisalhamento puro, essa tensão que a gente está chamando aqui de sigma θ, ela é dada como sendo esse valor aqui, né, duas vezes tal xy, seno θ, cosseno θ. Para quem não lembra, isso aqui a gente consegue provar, digamos assim, demonstrar usando aquele elementozinho triangular, fazendo o equilíbrio, o somatório das forças na direção de sigma de, de do θ ali, né, do que no o n depende do referencial que você está fazendo. E aí você chega nessa fórmula para tensão normal em um ângulo, em um plano inclinado θ, né? No caso do cisalhamento puro aí. Logo, substituindo os valores numéricos que a gente tem aí, né? Porque o que interessa para a gente aí, no caso, é o ângulo θ igual a 45 graus, porque esse 45 graus é o ângulo que está sendo formado aí entre a solda e o eixo longitudinal do tubo. Aí isso foi substituído aqui os valores de 45 graus, e aí essa vai ser a fórmula que a gente vai querer, vai precisar usar, melhor dizendo, né? E a gente viu que, como seno de 45 e cosseno de 45, a gente sabe que uma múltiplo dos dois aqui dá meio, aí no fim das contas,
a tensão normal a 45 graus coincide com o próprio tensão de cisalhamento. Isso foi algo também que foi discutido em sala. Na medida que a solda ela tem uma tensão admissível à tração, a ideia para descobrir qual o valor de torque máximo é simplesmente igualar essa tensão normal a 45 graus com a nossa tensão admissível. E aí você tem o valor do torque máximo, que seria basicamente o que está resumido aqui nessa fórmula. Portanto, o passo seguinte é simplesmente jogar o momento polar de inércia para cá e dividir pelo raio externo. E aí você vai ter uma fórmula da onde, na medida que for substituídos os valores, você tem o valor do torque máximo, que é o que é feito aqui no próximo slide. Ou seja, essa parcela que está aqui é o momento polar de inércia, onde é o π sobre 2 raio externo na quarta menos raio interno na quarta. Esse 152,4 é o meu raio externo, que veio aqui para o denominador. E 82,7 MPa foi a tensão admissível que foi passada para a gente no enunciado do problema. Colocou tudo isso aqui na calculadora e a gente vai descobrir, como eu estou trabalhando aqui, como eu costumo fazer com milímetro e com newton. A ideia é que o meu torque admissível, torque máximo, ele saia em newton vezes milímetro. Aí para ficar o negócio com menos número, né, a gente dá uma reduzida aqui. A gente lembra de dividir por 10 a sexta e aí a gente vai chegar numa solução que é aproximadamente 72 kN vezes metro. Se esse torque for um pouco maior que isso, aí, consequentemente, vai ter problema lá com a nossa solda. Enfim, em resumo aí, a gente viu um problema onde você tem cisalhamento puro. E aí, no caso do cisalhamento puro, a gente particularizou a fórmula de transformação para o cisalhamento puro, que é um estado mais simples de tensão. E aí, lembrando que na face, aonde eu estou com a solda lá, você tem a tensão de cisalhamento dada pela fórmula de torção. E aí, um problema relativamente simples, a gente chegou nesse valor máximo aqui de torque. Qualquer coisa além disso aqui não vai nos causar problemas na solda. Agora vamos para esse caso aqui, que já é um estado duplo de tensão, um estado plano de tensões, aonde eu tenho uma viga, e aí foi dado para a gente os esforços internos aí que estão atuando em uma determinada seção da viga. Esses esforços são a minha força normal, de 500 N, um esforço cortante, 800 N, e duas componentes de momento, um 30 N vezes metro e um 40 N vezes metro. Que aí está indicado aqui no desenho, né? O 30 N aqui seria basicamente o que a gente costuma chamar de MZ, e o 40 N aí vezes metro seria o que a gente costuma chamar de MY. E aí é solicitado que a gente faça o cálculo das tensões principais no ponto C, que está indicado aqui no desenho, e também a tensão de cisalhamento máximo absoluto nesse mesmo ponto. Qual a ideia aqui? É descobrir primeiramente o estado de tensão no ponto C, ou seja, sigma x, sigma y e tal xy no ponto C, e aí usar a fórmula de tensões, as fórmulas, né, de tensões principais e a fórmula de tensão de cisalhamento. Fez essas duas coisas, de tensão de cisalhamento máximo, perdão. E aí a gente vai ter nossas respostas. No caso aí, só em resumo, para não ter que estar voltando lá no enunciado do problema, eu reuni aqui os esforços, como eu falei, ó, MZ e MY aqui já dado bonitinho. E aí a gente sabe que, em se tratando de teoria de vigas, de flexão, a gente pode desprezar a presença do sigma y e também, se fosse o caso aqui, do sigma z. Isso acontece porque, comparando o sigma x com o sigma y e com o sigma z, o sigma x ele é bem maior do que os outros dois, né? O sigma y e o sigma z. É por isso que, em geral, a gente acaba desprezando e só considera como tensão
normal, o sigma x, em se tratando de problema de viga. Portanto, no caso aí a gente vai ter que calcular um sigma x, que é o que a gente viu em sala como é que faz para calcular, e o tal xy, que também foi visto em sala, ou seja, é usar a teoria de flexão de vigas, a do Euler-Bernoulli lá. Nesse caso, vamos começar calculando quem é essa minha tensão normal, sigma x. Aí para isso, a ideia é lembrar dessa fórmula aqui, na qual a gente tem meio que uma flexão oblíqua composta, porque essa parte aqui seria da flexão oblíqua. E aí, como tem esforço normal, aí a gente tem essa parcela aqui da tensão uniforme, que é normal dividido pela área. No caso agora, o que interessa é saber as coordenadas do ponto C para que a gente substitua ali, além das características geométricas da seção. Nesse caso aí, em se tratando de força normal, a gente foi passado lá o 500. Eu tenho a área da minha seção aqui, 100 vezes 200, a área da seção transversal. Aqui, esse 30 vezes 10 a terceira aí, foi porque eu estou passando metro para milímetro, por isso que apareceu 10 a terceira. E o 30 aqui ele está positivo, porque está seguindo a nossa convenção de tracionar na parte inferior, comprimir na parte superior. Traciona embaixo, comprime em cima. Isso aí é o que caracteriza o momento positivo. Por isso que ele entrou com sinal positivo aqui. O menos 50, considerando o y positivo para cima, como você está para baixo, apareceu esse menos 50. E aqui é o famosíssimo BH ao cubo sobre 12. Nesse caso aí, o H é sempre a dimensão transversal ao eixo que eu estou calculando na inércia. Por isso, 200 aqui está elevado ao cubo. Essa outra parcela aqui eu só coloquei mais para constar mesmo, porque, na verdade, o ponto C, como ele faz parte do eixo Y, a coordenada Z dele é nula. E aí essa parte aqui acaba não contribuindo em nada para a tensão normal. Ou seja, no fim das contas eu estou com um problema de flexão normal composta, porque eu não tenho, no ponto C em específico ali, a gente não tem a contribuição de dois momentos, porque o ponto C ele está passando no eixo Y, ele faz parte do eixo Y, melhor dizendo. Aí para o ponto C especificamente, essa parcela aqui não vai ter. Mas para a seção como um todo, aí sim a gente tem um problema de flexão oblíqua composta, porque eu tenho duas parcelas de momento aqui e a parcela de força normal contribuindo para a minha tensão normal. Substituir, aí dá no fim das contas aqui 47,5 kPa. E aí agora, para a gente completar o nosso estado de tensão, fica faltando a tensão de cisalhamento. Aí para calcular a tensão de cisalhamento, a ideia é usar a fórmula de cisalhamento. Nesse caso aí, a fórmula de cisalhamento é dada como sendo o produto entre o esforço cortante na seção e o momento estático, dividido pelo momento de inércia em relação ao eixo Z e a largura da seção. Agora a ideia é substituir novamente os valores numéricos. Lembrando que aqui a ideia é trabalhar com Newton e milímetro. O 800 Newton foi substituído aqui no lugar da cortante. A inércia, que é a mesma que foi usada no slide anterior para o cálculo da tensão normal. A largura não tem o que falar. Está lá no desenho, 100 milímetros. O que fica aqui, que pode causar um pouco de dúvida, é apenas o momento estático. Mas o momento estático ele pode ser calculado. A gente tem aqui o ponto C e acima do ponto C eu tenho uma área, abaixo do ponto C eu tenho outra área. Tanto faz eu calcular o momento estático usando a área superior ou a área inferior. Para essa situação específica aqui eu escolhi a área inferior. Aí, nesse caso, o momento estático vai ser dado como sendo a distância entre a linha neutra e a linha neutra não, né? O eixo centroidal da seção, porque no caso aqui, como se tem flexão normal composta ou oblíqua composta aí, a linha neutra já não está passando no centroide aqui. Eu estou falando então, voltando, na verdade eu estou querendo dizer que o momento estático aí vai ser a distância entre o eixo centroidal da seção e o eixo centroidal da área aqui abaixo. Eu estou usando a área de baixo. Portanto, daqui até o ponto C, do ponto da linha do eixo centroidal aqui até onde está o ponto C,
são 50 milímetros. É para chegar no eixo centroidal dessa área, aí vai ser mais 50 dividido por 2, ou seja, mais 25. Totalizando 50 mais 25, 75. Por isso que apareceu esse 75 aqui. E a área desse pedaço aqui que está abaixo do ponto C é 100 vezes 50, que é o que está aqui, 50 vezes 100. Feito isso, colocou na calculadora, a gente descobre que esse tal XY aí, que é a nossa tensão de cisalhamento, dá 45 kPa. Portanto, nosso estado de tensão para o ponto C específico já está pronto. Eu tenho uma tensão normal e tenho a minha tensão de cisalhamento que eu acabei de calcular. A ideia agora é como eu determino as tensões principais. E nesse caso, a gente pode usar o círculo de Mohr ou pode simplesmente pegar já as fórmulas definidas em aula, as quais eu reproduzi aqui. Que na verdade também, usando o círculo de Mohr, a gente consegue enxergar isso aqui muito bem. Que isso aqui, essa parcela que está dentro da raiz é o raio do círculo. E isso que está aqui é o que eu costumo chamar lá de sigma médio. Na hora que eu coloco mais aqui, eu tenho meu sigma 1, que seria o sigma máximo. E na hora que eu coloco menos, eu tenho o sigma mínimo, que aí é o sigma 2. Ou seja, substituindo os valores numéricos que a gente acabou de encontrar nos últimos dois slides, eu chego na tensão, como eu não tenho sigma y, aqui é o próprio sigma x, que é 47,5 kPa. E o tal xy 45 kPa, aí nesse caso, fazendo essa continha na calculadora, eu descubro que o meu sigma 1, que já é uma tensão principal, é 74, aproximadamente 75 kPa, tração, e o meu sigma 2 é aproximadamente menos 27 kPa, no caso aí já a compressão. Para calcular a tensão de cisalhamento máxima, eu posso usar essa conta aqui que é o raio, né, direto, ou posso fazer uso da própria tensão que a gente acabou de calcular aqui, das tensões principais, que foi o que aconteceu aqui. Sigma 1 menos sigma 2 sobre 2, eu acabo descobrindo a minha tensão de cisalhamento máxima absoluta. Portanto, qual foi aqui, só para dar uma resumida na ideia desse exemplo aí, que eu está completando esse vídeo aqui, finalizando esse vídeo. A ideia foi, inicialmente a gente descobriu o estado de tensão no ponto C. Uma vez descoberto o estado de tensão no ponto C, basta usar as fórmulas de tensões principais e de tensão de cisalhamento máximo absoluta para descobrir as respostas do problema, que estão indicadas aqui pela cor vermelha. É isso. Valeu pela atenção de vocês.